É isso aí, galera. Estamos começando mais um Bessani Podcast. E se você tá olhando pra gente e tá se perguntando, ué, tá meio diferente, isso quer dizer que Estamos de casa nova, estamos de casa nova. Nada como ter um network agressivo, né? Ativado. Com certeza, cara. Se você depois quiser conhecer mais, entender onde a gente tá, cara, pesquisa aí Music Hall. Se você quer Os caras são top, hein, cara, brother? meu Deus. Eu acho que Pensa numa paciência com a gente. Com certeza, cara. Foi uma história bem desenrolada. Brother, vamos apresentar a gente. Vamos lá. Eu sou o Felipe, dono da Flyme Consultoria, e eu amo fazer isso, falar sobre empreendedorismo, gestão. É isso aí. Roman Bessani, e vamos pra cima. Vamos trocar ideia. Qual que é o assunto hoje, meu irmão? Cara, hoje a gente vai falar sobre gestão de risco no empreendedorismo, cara. Sensacional. E isso é muito importante, principalmente a gente está entrando num período de retomada de vendas. As vacinas estão sendo consolidadas no nosso país e vai rolar um investimento. Sim. Né? Há muitas pessoas vão querer voltar agressivamente nos negócios e tirar quem conseguiu fazer dinheiro de uma certa maneira, vai querer voltar a investir. Sim. E acho que a gestão de risco tem tudo a ver para essa retomada das vendas que a gente vai entrar. Cara, sem dúvida. Surgiu um hiato no mercado, né, para muitas frentes. E antes de falar do risco, as pessoas entram no risco por causa da oportunidade. Eu acho que esse é o grande chamariz, na verdade. As pessoas veem que a crise ou em qualquer momento da história, elas enxergaram a oportunidade e depois elas precisaram lidar com o lado do risco do negócio, cara. Mas fala aí pra mim, quando o empreendedor que já tá aberto, talvez ele já esteja mais familiarizado, só que ele lida com outro tipo de risco. Vamos começar falando sobre o risco para quem tá começando, cara. O cara não tem o perfil, talvez empreendedor, ou talvez tenha o perfil, mas não tem a experiência, a vivência. Ele tá começando o negócio dele, cara. O que ele pensa como risco? Cara, a maior barreira que eu encontro por aí das empresas que estão começando, aquela fase de infância, sabe? De 1 a 3 anos, é o seguinte, é ela conseguir vender. Tá. E aí, às vezes, você tem um produto que você gosta de fazer, né? Por exemplo, aqui a gente tá na Música House, os caras são top, tocam, né? Instrumentistas, né? Mas conseguir vender a aula, né? Eles têm espaço do podcast, né? Aqui, essa estrutura, esse estúdio. Conseguir vender... Como que eles desenvolveram? Ao longo do tempo isso. Mas para quem está começando, vou fazer um estúdio top que nem esse aqui. Cara, a questão não é nem fazer, porque fazer, às vezes o cara vende um carro e consegue construir isso, né? Mas a questão é você vender as horas daquilo que você construiu. Então o maior risco no início é ter a habilidade de vender ou não. Eu sempre falo isso. E é a primeira coisa que você tem que desenvolver no empreendedorismo. Vender. E aí o que eu escuto de encontro nisso, brother, não sei se você já escutou por aí nas empresas, é aquela história assim, cara, eu não tenho habilidade para vender, eu não tenho esse anseio, e eu sempre vou desconstruindo isso, porque isso é um bloqueio na cabeça do empresário. Primeiro que ele pensa na venda empurrada, não sei se é... Sim. Né, aquela coisa assim do Ford, né, que você pode comprar qualquer carro, desde que seja preto, compra esse e fica quieto. É isso que eu sei fazer, é isso que você é obrigado a comprar. É isso. Exato. E a segunda coisa é que ele tem a certa timidez, né? Mas ele não para pensar que para a mãe dele criar ele teve que se vender como filho. Para ele achar a mulher dele, ele teve que se vender como marido, como uma pessoa para se relacionar. Então são coisas que naturalmente ele já faz. Isso. Mas é que ele não consegue fazer intencional para ganhar dinheiro. Sim, na verdade, o perfil desse empreendedor que está começando, o que muitas vezes acaba acontecendo? O cara tem uma verba, uma grana, ele vai começar, ele vai investir numa marca, ele vai investir numa empresa, beleza, ele põe toda a grana dele, ele fala, cara, o que eu sei fazer é isso. O que eu sei fazer é isso. Vamos supor, cara, eu sou veterinário, eu sou qualquer coisa, dentista, beleza. Esse é o segredo do fracasso. Por quê? Se você achar que você vai ter uma boa clínica, por exemplo, só sabendo do seu ramo de medicina, cara, você tem tudo para falhar. É isso. Porque para você gerir uma clínica, você precisa de mais conhecimento de gestão do que para clinicar. Na verdade, o seu atendimento vai ser o seu diferencial, vai ser a forma como você vai atender, beleza, ok. E o seu conhecimento, eu concordo, é o coração do negócio. Só que
gerir é outra parada, cara. Gerir pessoas, né? Exato. Gerir recursos financeiros, recursos de tempo, né? De decisão. Eu falei isso lá no Instagram, lá nosso, da Bessânia. Eu falei assim, cara, o que eu mais escuto do empresário é falando assim, eu não aguento mais resolver problema. Aí eu fiz um vídeo sobre isso, falei assim, cara, a grande questão é que o empresário tem como principal habilidade de resolver problema, porque para e pensa, surgiu uma situação que ninguém sabe resolver. Sim. Ninguém sabe resolver. Eu sou o gerente, pô, o que eu faço com esse problema e tal? O que eu vou fazer? A bola estourou lá no nível mais baixo, ele vai jogar pra cima, cara, esse negócio não é comigo. Eu não sei. Ele vai jogar pra cima e vai cair no colo do empresário. É isso. Então, assim, cara, a habilidade de resolver problema faz parte do dia a dia. Eu vou falar pra você assim, e por que você, às vezes, tem que matar um leão por dia e tal? É a falta de conhecimento. Sim. A falta de conhecimento dificulta a resolução do problema. Ou, às vezes, até se conectar com pessoas certas, né? Que nem a gente estava fazendo podcast, e a gente, cara, dificuldade, não é a nossa área, assim, essa gravação de som e tal. O que a gente fez? Se conectou com o pessoal da música, Aaron, né? Sim. E os caras têm a manha, têm um estúdio, então, né? Cara, eu não tenho essa habilidade para resolver o problema que a gente está tendo aqui. Para diminuir o meu risco, eu vou entregar isso na mão de quem tem competência. É isso, é legal, isso. Legal. E a gente tem que entender o segredo que existem dois tipos de risco. Tem o risco operacional, então talvez que é isso que a gente está falando, de saber entregar na mão de quem sabe, e o risco financeiro. O risco financeiro, cara, é conta, é estruturação, você precisa saber até onde seu dinheiro vai, se o negócio é rentável, se o modelo... Beleza, essa é uma parte. Essa, se a gente entrar agora, talvez a gente vai entrar num campo muito vago, porque depende de cada caso. Então, quando a gente vai criar um negócio, a gente precisa estar ciente que existem esses dois riscos, cara. Quando você vai fazer, não é só pôr dinheiro que isso vai sair, não é um home broker, né? É isso, A gente precisa ter gestão de emoção, gestão de equipe, potencial para fazer o negócio. A gente precisa entender que existe todo um coletivo para o nosso negócio dar certo. E esse é o pequeno empresário, né? Aquele cara que está engatinhando, que tá começando. Mas existe outro tipo de risco. O cara que já começou, ele já tem a marca dele meio consolidada, só que ele sonha com algo maior, cara. E é aí que ele pega e fala assim, cara, sou eu mais uma e duas pessoas, só que o meu projeto é grande. Então, eu quero crescer de uma hora para outra. O que você tem para falar sobre isso, cara? Cara, eu vou falar assim para você, por mais que tenha uns caras que você vê na internet, né, a primeira coisa que crescer de uma hora para outra nunca é de uma hora para outra. Às vezes tem preparação da pessoa que ela ficou estudando anos, Sim. anos, até chegar aquele momento. Aí o que pode ser é que na internet, em certas situações, aquilo é exponencializado rapidamente nos últimos anos, né? E isso até é bíblico, né? Que a tecnologia vai avançar muito, né? Sim, sim. Mas assim, vamos voltar aqui, beleza. Esse cara que quer crescer rapidamente, ele fatalmente ele vai precisar usar um pouco a tecnologia para mitigar os riscos dele e baratear os custos. Sim. Se ele quiser realmente ir para esse caminho, a tecnologia é um meio, né? Que nem a gente está fazendo isso para, no nosso marketing, alcançar mais pessoas, né? E de uma certa maneira as pessoas verem que a gente domina o assunto, né? Sim, não é para vender nada, mas é para quando a pessoa olhar para mim, para você, né? Para nossas marcas, falar, cara, eles sabem o que tá falando. Sim. Então, a gente está fazendo isso para investir e levar a autoridade para mais pessoas, usando o que? A tecnologia. E é uma tecnologia de tendência, porque o podcast tem sido hoje muito utilizado. Então, se você quer evoluir rápido, né, mitigando os riscos, ou seja, reduzindo esses riscos, use a tecnologia ao seu favor, né? Use a tecnologia a seu favor para que isso ocorra. E o exponencial que todo mundo procura, né, que o pessoal quer, aconteça com mais facilidade. Porque se você não usar muita tecnologia, na maioria das vezes, pelo menos a maioria dos cases que eu conheço,
teve que investir muito dinheiro para isso ocorrer. Sim. É abrindo franquias, é investido em várias lojas na rede, aí é um jogo mais de dinheiro, né? Sim. Existem posições que você tem que se colocar, né? Quando você quer crescer rápido, você tem que entender que você está jogando outro jogo. Porque normalmente, se você ainda não tem o preparo, a estruturação para que a sua empresa se estruture rapidamente, ela vai quebrar mais rápido do que ela cresceu. Porque hoje eu falo assim, ó, imagina, sua equipe lá tem cerca de 10 pessoas mais ou menos, né? Uhum. Beleza, você imagina se amanhã, se você não tem estrutura, em 3 meses ela triplicou, quadriplicou. Uhum. Imagina como que você vai manter os processos em pé, como que você vai continuar fazendo com que o suporte, por exemplo, tenha a sua cara, entendeu? Se você não tiver um procedimento, se você não tiver estruturado, você não consegue crescer. E daí no momento que o empresário dá esse pulo e ele não calcula esse risco dentro da empresa dele, é onde eu ouço muito, cara, parece que quando era só eu, parece que quando eu tava lá no começo eu era mais feliz empreendendo. Parece que quando eu tava lá naquela parte mais simples, com menos investimento, menos recurso, eu sonhava em tanta coisa, mas parece que eu tinha mais do que eu tenho hoje. Porque ele vive uma bagunça, cara. Ele não conseguiu gerir e daí ele encontra conflito na equipe, ele encontra conflito com o cliente dele, ele encontra conflito com a identidade da marca. Por quê? É aquilo que a gente falou vários episódios para trás. Se você não cria o seu clima organizacional intencionalmente, alguma coisa vai sair, porque ele vai ser criado sem você, então. É isso. Então, a sua cultura vai se desenvolver para algo que você não planejou e você se frustra e se sente até fora do negócio. Fala, cara, isso daqui virou um monstro e eu já tô do lado de fora aqui querendo sair. Cara, isso aí você define, eu costumo chamar, aprendi isso com o empresário, que é a diferença entre bagunça e desordem. A bagunça é algo que não tem um lugar para voltar. Então, vamos por exemplo, se esse microfone estivesse no sofá e ele não tivesse esse lugar aqui definido para o pessoal da equipe, que é aqui para ele ficar. Isso seria uma bagunça, porque ele não teria lugar definido. Mas se ele estiver ali do jeito que está hoje, ele seria uma desordem, porque ele estava em cima do banco, da poltrona, mas ele tem um lugar para estar. Sim. Ele só foi para lá porque alguém pegou para cantar uma música, para gravar um podcast, gravar de pé sem o tripézinho aqui, sem esse cachimbinho, não sei. Então, ele ficou uma desordem. A grande diferença com uma empresa que cresce rápido, isso ocorre, né? Se você pegar o WhatsApp, cara, nós estamos falando de uma empresa que atende 1 bilhão de usuários, 1 bi. O mundo tem 7 bilhão. O cara atende 1 bilhão de usuários com 80 pessoas. Cara. Não, é ridículo, velho. É ridículo. É ridículo. E assim, cara, mas como é que eles fizeram isso? Muita definição de processo. Então, assim, a coisa foi crescendo. Se você fosse lá, estava uma desordem. As coisas não estavam no lugar e tal. Mas tudo tinha um processo para ser feito. Sim. E como deveria ser feito. E aí, às vezes, não estava no lugar ou do jeito, porque por conta do crescimento. Pô, não precisa pegar aqui, eles iam, pegavam, não sei o quê. Então, essa situação ficava uma desordem, mas é a grande diferença da bagunça. A bagunça não tem um padrão para aquilo ser feito. E a desordem tem um padrão, mas por conta do crescimento aquilo não está sendo feito do jeito que vai ser feito. Isso é sensacional. Bagunça e desordem. Muito bom. É uma grande diferença. Então, assim, para você estar preparado para crescer, não adianta você achar que num crescimento hard, um crescimento forte, as coisas vão sair no mundo perfeito. Não vão. Mas se você tiver a essência, tiver como que é para ser feito isso quando dá esse boom, né? Eu tenho X clientes, agora eu tenho 10 vezes X, você vai ter um padrão que aquilo é para ser feito. E às vezes não vai ser por conta da desordem. Sim. Mas aí os seus colaboradores sabem onde procurar e corrigir isso para ser feito desse jeito. Exato. E se você não pensar nisso desde o começo e criar isso de forma sólida, os destinos da empresa, né? A gente gosta de resumir o pensamento do Flávio Augusto, né? São 3. Ou ela vai ser comprada, ou você vai quebrar ela, ou... Peraí que o terceiro. Do que comprada? Comprada, ou você vai quebrar ela... Ou você vai estar comprando, né? Ou você vai comprar ela. Sim. Vai comprar uma empresa, ou você vai vender, ou você vai fechar. Beleza. São esses 3 destinos. Cara, falir você não precisa pensar nisso.
Mas... Deixa a vida me levar. Beleza. Em qualquer um dos outros destinos, cara, se você quer vender ou comprar uma empresa, você vai estar procurando, ou o comprador estará procurando, uma empresa, cara, que vai proporcionar menos riscos para ele. Hoje, você tem um capital, você quer comprar uma empresa. Eu tô comprando, quem quiser vender, né, Felipe? É isso aí. Você quer comprar uma empresa, você quer colocar seu dinheiro aonde? Cara, eu quero colocar meu dinheiro onde eu não tenho certeza se vai voltar. Não, você quer o menos de risco possível. Então, essa é uma chave, esse é um código muito forte. Se você hoje não pensa em diminuir os riscos para uma visão de empreendedor da sua empresa, de investidor, você está no caminho certo para o único destino que não requer essa atenção, é quebrar. É quebrar. É isso aí. Eu tenho que se preparar hoje para esse crescimento que a pessoa quer ter. Sabe o que eu ia pedir para a equipe? Só dar um feedback do tempo com o reloginho, dar uma parada ali só para a gente ir acompanhando. Cara, e eu vou te falar uma coisa, brother, que é assim, isso deveria ser mais pensado pelo empresário para diminuir o risco no empreendedorismo, que é assim, tem dois triângulos, que aqui assim, sem eu gosto de fazer no papel esse caso, mas é assim, dois triângulos que são das atividades do empresário e até de cada cargo também dá para aplicar. Tá. E a atividade operacional e a atividade estratégica. Então pensa em dois triângulos assim, um quadrado, e você dividindo esse quadrado na diagonal, de canto esquerdo superior para canto direito inferior. E aí você vai ficar com dois triângulos divididos, né, de isósceles, que o pessoal fala que é triângulos iguais, né? Tá. O triângulo da direita são as atividades estratégicas, os da esquerda são as atividades operacionais. Cada ano da sua empresa, você faz uma linha assim. E aí você vai ver o tempo ideal que você deveria desprender em atividades estratégicas e atividades operacionais. Tá. No primeiro ano, é normal o empresário desprender 90% em operacionais e 10%, se isso, em estratégicas. Né? No primeiro, até os 3 anos, é isso, Sem cara. culpa. Sem culpa, faz parte do jogo, não tem jeito, né? E até tempo também, né? Vai trabalhar muito mais que 8 horas, não adianta se iludir. E de 1 a 3 é isso, e de 3 nós estamos falando aí de 3 a 5 anos ali, né? É a fase da adolescência, o cara já não é mais só o técnico, ele já não vai, se for o padeiro, ele não vai só estar fazendo pão. Se for o mecânico, ele não vai só estar arrumando o carro. Sim. Ele já deveria estar lidando com problemas de contador, problemas de estar lidando com pessoas. E aí, nesse período, é que eles não conseguem transacionar essa atividade. Então, eles continuam no 90% operacional e nos 10% estratégico, que nesse período ele deveria estar pelo menos uns 70-30. E 70% operacional e uns 30% pensando em estratégia. O que é pensar em estratégia? Cara, é organizar processo, é ver como você pode agregar no seu cliente para aumentar as vendas para que você já vende. Cara, por que você acha que a Americanas, elas oferecem um produto no caixa? Sempre quando você vai lá na Americanas, vai fazer uma compra, a menina do caixa, aí você não quer levar um chocolatinho, não quer levar uma caneca, não quer... Porque ela é treinada a isso. Tem alguém pensando no estratégico, que aqui, ou os produtos que estão para vencer, ou os produtos que estão encalhados, ou os produtos que fazem sentido naquele momento. Tem alguém pensando estrategicamente como aumentar o ticket médio de cada pessoa que entra na Americanas. Por que você acha que o Big Mac faz isso, ou o McDonald's faz isso a hora que você compra uma... Aí não quer comprar uma batata por mais R$1. Sim, sim. Cara, aumentar o ticket médio, tem alguém pensando nisso. Você não vai comprar batata grande no momento 1, é no 2. Então alguém pensou nisso para te oferecer a batata grande. É isso. Exato. Só que por que muitas vezes os empresários fogem disso, cara? Falta de conhecimento, de preparo, medo, talvez mistificar. Porque às vezes o empresário fala, cara, eu gostava tanto da minha atividade, então eu vou ficar fazendo isso e não vai acontecer, cara. Não vai acontecer. Você não vai alavancar, você não vai crescer. Você vai sempre patinar. E assim, vai agravando, né? Que nem eu falei de 3 a 5, né? Que é em fase da adolescência. Se você entrar na juventude de uma empresa, que é de 5 a 7, ali de 7 a 10, vamos supor, varia um pouco, né? De cada segmento. Sim. Cara, se você faz menos que 50% de atividade estratégica numa empresa de 7 anos, cara, tá muito errado o seu negócio.
Porque você não está pensando no futuro. E aí cai no pilar dos 3 pilares que eu falava. Só que aí você está alimentando o da falência e para ser vendida. Sim. Porque comprar a chance é muito baixa, porque você não está pensando no futuro. Sim. É no mínimo 50% do seu tempo sem empresa. E se ela tem 10 anos, cara, 90% do seu tempo tem que estar pensando em como crescer. Como eu vou aumentar o meu negócio, como que eu vou comprar uma outra empresa. Legal. E esse posicionamento faz sentido, porque se você, por 10 anos, levou sua empresa para o nível maduro, e você acha que você... Né? Adulto, desculpa. Não, adulto. E você vai ficar lá, agora eu quero sentar na cadeira de diretor aqui, como dono, só retirar o lucro. Aos poucos, sua empresa vai regredir e você vai quebrar. Se você levou sua empresa hoje para esse nível e você se coloca no nível estratégico e você ali, ó, sem as mãos, eu vou ficar quietinho aqui levando lucro para minha casa, muito possivelmente vai ter alguém que está dando sangue no negócio e que vai criar um diferencial, vai criar uma inovação que vai vencer a sua empresa. Por quê? Porque você parou de pensar no estratégico. É isso. Muitos empresários chegam nesse nível e eles querem tirar a mão. Eles querem ganhar dinheiro sem ter que trabalhar. Essa é uma divisão que tem que estar muito clara. Então você quer ser um investidor. Seu perfil tinha que ser outro. Se você se coloca como dono da empresa no nível de gestão, você tem que gerir, cara. É isso. CEO, diretor, não tira a mão do volante. É isso. Então, se você, né, falar assim de como mitigar o risco, diminuir o risco, tem um planejamento estratégico do seu negócio. E o planejamento estratégico, basicamente, é organizar, Sim. Organizar, planejar e crescer. Essas 3 funções que o planejamento estratégico tem que ocorrer. Como que eu vou crescer? Como que eu vou organizar os processos que eu já tenho? É isso. Né? Reduza, como que eu posso reduzir o risco do meu negócio? Então tem um planejamento a longo prazo, isso. Algo que talvez seja incerto de você chegar, porque existem muitas variáveis, mas beleza, ó, 10 anos, beleza. Daqui a 10 anos eu gostaria de estar posicionado aqui. 5 anos, 5 anos já tem mais coisas, já está mais próximo. 3 anos, 2, 1 ano. Construa essa escada para você. Você vai reduzir o seu risco quando o seu planejamento contemplar cada um desses degraus, porque vai ter passado um ano, você vai poder olhar e comparar. Cara, o meu plano, onde eu cheguei, o que eu fiz, o que eu errei, como eu posso acertar. É isso. Entende? É isso. Se você criar esse padrão, você vai ser capaz de reduzir o seu risco. Cara, e quando você fala desse planejamento, né? Ele basicamente ele precisa ser executado frequentemente. Às vezes a manutenção dele. A manutenção dele, exato. Às vezes eu vejo um empresário, né, faz algumas consultorias por aí, né? E ele executa esse planejamento em um determinado momento do ano, que geralmente é em janeiro. Sim. Então, em janeiro, ele senta e define as metas, não é? Junto com a meta de emagrecer. Tipo assim, né? Vou lá Esse ano eu vou na academia. E as metas da empresa entram nisso daí. E quando você executa o que você está falando, de realizar um planejamento e às vezes corrigir o percurso, porque assim, o que você planeja há 5 anos, ocorre uma pandemia do meio. Acho que eu não mudei meu planejamento do que eu fiz antes da pandemia? Se não tivesse mudado, tinha quebrado. É isso, cara. Então é normal, é do jogo. Mas o que não é do jogo é você ficar reclamando das circunstâncias. Sim. E não tomar decisões para que isso seja mitigado. E até vou pegar uma outra coisa do que você falou, que é um código sensacional. Quando você realiza esse planejamento de 5 a 10 anos, visualiza e faz uma coisa, compartilha com a sua equipe começa a viver o seu sonho. Então tem uma palavra que os empresários procuram, que isso acaba sendo motivado, que é o engajamento. Ter a transparência com o seu time para onde vocês estão indo, o que você quer, isso traz um engajamento natural da sua equipe. Então, se você planejar isso e abrir os números, trazer o seu time para isso, o que ocorre? Um engajamento natural. Então, eles vão se esforçar mais para que isso se torne real. Olha que doideira. Então, fazer isso e compartilhar com o time é um código simples, mas surreal para que isso seja conquistado. Cara, e você sabe que eu vejo isso nas empresas de sucesso, né?
Uma coisa que todo mundo tem que aprender é que se você quer ter sucesso como pessoa, você tem que entender que a empresa não faz a sua carreira, você faz a sua carreira. Então, se a empresa se limitou, ela não se enquadra no seu perfil, tudo certo. Ela é um tempo que você passa e que você talvez tenha que mudar de emprego, de posição para crescer. E tá tudo certo, a vida é assim. Mas se você, como empresário, quer engajar a sua equipe, você tem que conseguir gerar neles o sonho deles se verem junto com você nesse processo. Sabe por quê? Porque senão não vai fazer sentido para eles. Isso que você está falando, cara, faz total sentido. Mas se a sua equipe olhar e falar assim, cara, é legal, mas para que eu vou me matar para fazer a empresa chegar lá se eu não me vejo feliz aqui dentro? Se eu não me vejo sendo recompensado aqui dentro? Então, eles não vão construir, eles não vão criar energia, eles vão virar e falar assim, cara, eu vou só fazer o meu chefe ficar mais rico, entende? Não vai fazer sentido para eles. Então você tem que ser capaz de incluí-los nesse plano. Nesse plano, exato. E tem uma coisa, né? Vamos falar desse plano, e quando a coisa vai para um lado mais negativo, não está indo tão bem, a crise tem pessoas foram mandadas embora, né? Agora eu acredito muito na retomada, mas pensa o seguinte, uma empresa que está passando por dificuldades. Tá. E chega no dia seguinte, né, a pandemia, né, chega no dia seguinte, tal, não é falado nada, passa 3 meses, a empresa começa a cortar funcionários. Qual que seria o mundo ideal nesse caso? Cara, você ir posicionando o time que o caixa está sendo engolido, está sendo comido, está sendo utilizado, e que o dinheiro não está entrando como deveria para manter as contas e manter o emprego de todos. Por quê? Às vezes, se você mostra vulnerabilidade, conecta mais com a liderança, com o seu time. O que é isso, vulnerabilidade? Uma falha, uma fraqueza. Conecta mais, você humaniza a liderança. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes, se você fala que, transparente mesmo, fala, transfere um pouco de pressão com cuidado para não atrapalhar, não tiltar o funcionário também de uma maneira que ele não consiga trabalhar. Mas se você joga uma gestão transparente, você dá a chance dele dar o sangue um pouco mais para ele trazer um resultado melhor e talvez ele mesmo ser mandado embora. Porque eu sempre comparo, faço alusão a uma alegoria de um jogo de futebol, né? Imagine num jogo de futebol que o placar não é mostrado e as pessoas não conseguem contar. E chega no final do jogo, eles vão ter que descobrir o resultado. Cara, será que se os jogadores não soubessem quem estavam perdendo, eles não iam jogar um pouco mais? Com certeza, né? Então essa que é a doideira, mas no negócio ninguém para pensar isso. Ah, mas Roma, não revela meus números. Cara, arruma uma maneira, se você estiver passando por uma dificuldade e quer diminuir o risco do seu negócio fechar, arruma uma maneira de apresentar isso, e eu sempre falo, traga os números, talvez não os números, não o faturamento, não o DRE, não o relatório gerencial, mas de falar claramente, se a gente continuar assim... Algum indicador, pelo menos. A nossa empresa vai precisar fazer um corte, a nossa empresa... Porque você dá a chance do seu colaborador dar o sangue. Ah, mas ele deveria dar o sangue. Para, cara. A gente não está falando com o robô, está falando com o humano. Sim. A maioria das pessoas tem uma força extra quando a água bate na bunda. Você sabe... Vamos falar francamente. Exato. Aqui. E você sabe que você falou, cara, o faturamento, eu não gosto de mostrar. Mas, viu, eu penso também o seguinte, como que você vai motivar a sua equipe se você faz eles pensarem que você está sempre sem grana? Entende? Eu acho que é muito mais motivador pro cara falar assim, cara, essa empresa fatura bem, ela tem potencial, então eu posso crescer aqui dentro. Eu acho que isso vai motivar mais a sua equipe. Então talvez repense os indicadores que você mostra para a sua equipe, quais fazem mais sentido ou não. Não tô dizendo o que você deve ou o que você não deve mostrar, mas parte do jogo você tem que abrir pros caras. E principalmente no momento negativo, né? Se você não abrir, e aí chega, né, passa 6 meses e manda o cara embora, o cara não sabe nem se foi o comportamento dele, se a empresa não tem dinheiro, você não dá a oportunidade de ser revertido, né? E eu sempre falo, eu falo assim, tem situações que tem que mandar embora mesmo, e é isso. Mas, cara, joga o jogo transparente, essa opção é a última, não é a primeira e não é a única, né?
Cara, e essa foi uma das chaves que você utilizou para sair daquele espírito de crise do começo de 2020, né? Que você tinha compartilhado e tal. E, cara, faz total sentido. Por quê? A gente tá falando de risco. Qual que era o risco do seu negócio quebrar? No modelo que ele estava anteriormente. Você virou a chave do risco. Hoje, a sua chance maior é de crescer. Sua probabilidade... vai continuar a pandemia mais X anos. Seu modelo de negócio vai continuar crescendo se a pandemia surgir outra e outra, porque você reinventou ele para isso, cara. Sua equipe cresce cada vez mais, mesmo que a crise apareça. Você se adaptou. Então, saber gerir a equipe e a motivação das pessoas é mitigar risco. É isso. E assim, por mais que você se ache autossuficiente, você contratou alguém porque você precisa de mais horas de algumas pessoas trabalhando para você. Então, utilize bem. Delegue bem essa tarefa. Engaje ela para aquilo que você está querendo. Porque assim, se eu tenho 10 pessoas, é porque eu não dou conta de fazer todo o serviço que tem dentro da Bessane. Se eu estou aqui hoje, uma sexta-feira, às 8 da manhã, é porque eu tenho uma equipe fantástica. E detalhe, 0 graus, galera. É isso. Mas é porque eu tenho uma equipe fantástica lá atendendo as centenas de clientes que a gente tem. Então é isso, cara. E assim, se eu vou fazer uma ação, qualquer ação que eu realize, eu preciso dessa equipe. Porque na maioria das vezes é eles que estão em contato com o cliente. Então até eu trato super bem. É humano, né? Tem os princípios cristãos, a gente trata bem todo mundo. Mas você precisa tratar super bem o seu funcionário, porque senão, quando você não estiver perto, ele vai tratar mal o seu cliente. E o jogo da liderança não é o poder que você tem. Isso aqui é um código pesado para você. O jogo da liderança não é o poder que você tem no seu funcionário quando você está presente. Você quer ver se você tem uma boa liderança? É você... como é que eu posso falar assim? Ver como você influencia o seu time quando você não está presente. A minha empresa é uma empresa familiar, o Felipe Serpa. O meu pai que fundou e eu e minha irmã é sócio e ele somos sócios. A gente viaja todo ano e fica de 15 a 20 dias fora, sem ninguém da família, só os funcionários. Cara, e eles tocam a operação. Porque a gente exerce uma liderança com respeito, com dedicação, do que tipo assim, agora é o momento que vocês vão ficar aqui, mas quando a gente estiver aqui, eu, junto com vocês, nós vamos hypar mais ainda o crescimento, porque a gente é um time forte. Mas nesse momento eu preciso das minhas férias. Então eles entendem isso. E eles ficam sozinhos durante 20 dias, 30 dias, todo ano, porque a minha família viaja inteira junto. Olha que doideira isso. E a gente exerce um poder de liderança sem estar presente. Quer ver como que você tem liderança? Deixa o seu funcionário longe e pergunta para alguém como eles se comportam. É isso. É isso. E isso vai dizer se você vai conseguir sobreviver à crise, cara. É isso. Então, se a gente puder resumir aqui para já ir fechando, você quer mitigar o risco e reduzir ele, adquira conhecimento, inspire pessoas e faça sua equipe sonhar junto com você. Você não vai conseguir gerir todos os processos sozinhos. E uma empresa é como se fosse um corpo, né, cara? Você precisa de cada membro funcionando direito, cada parte do processo bem alinhado. Então, cara, conhecimento é o poder, cara, para você fazer a sua equipe, a sua empresa reduzir o risco, cara. É isso. Se você é uma empresa que está na fase da adolescência para cima, já tem pessoas junto com você. O que você vai fazer? Começa na sua agenda, dedicar para tempo estratégico. O que é tempo estratégico? É realizar a organização e pensar em crescimento. Você precisa. O ideal é eu falei o percentual, aí depois vocês voltem e reescutem. Mas realize um tempo para planejamento estratégico. E se você está iniciando, foque nas vendas para mitigar o risco e faça uma venda qualificada. O que é qualificada? Tenho certeza que o pessoal daqui da mesa foi comprar esse microfone e o vendedor perguntou para que ia ser usado, onde ia ser usado. Por que eles não estão com o microfone sem fio? Porque vai ficar parado. Então não precisa ser um microfone sem fio. Então você deixa de fazer uma venda. Esse produto é assim, compra. E você faz uma qualificação e vai entender o que o cliente quer para realizar, não a venda, mas a compra do cliente. Aí o cliente vai falar, eu quero um microfone esse, por causa disso, disso, disso. Então, aprenda a vender e estude a técnica Spin Selling. Tem um livro que chama com esse nome.
e ele te ajuda a vender mais natural, sem ser a venda empurrada ou vendedor chato. E você vai precisar aprender isso por empreendedorismo. Então, se você está iniciando, aprenda a vender, use a técnica Spin Selling, que serve para todos, é fantástico, é um jeito suave de vender. A gente vai deixar o nome aí na descrição, viu, galera? É isso aí. E se você já tem uma empresa, pense no estratégico, crescimento e organização dos processos, é fundamental. Isso aí. Então, galera, ó, se você curtiu, compartilha, não esquece de se inscrever aí no canal, segue lá, @Flyme Consultoria no Instagram, @Bessani Softwares no Instagram. Cara, a gente tem compartilhado e mudado a vida de muitas pessoas. Se você segue lá a Bessani, segue a gente, você tem visto quantos empresários estão envolvidos com a gente está no ecossistema de mudança aqui na cidade e a gente acredita que se você fizer parte disso, você também vai poder ser transformado. Então é isso, galera. Muito obrigado. Se você curtiu aí, comenta. Se sobraram perguntas... o principal código que você pegou desse podcast, né, meu amigo? Exatamente. E deixa uma pergunta, porque a gente vai revisitar os temas no futuro também, cara. Meia hora não dá pra falar tanto. Uma sugestão para os próximos temas, né, Brad? É isso. Pessoal, boa semana. Não perca o próximo episódio. Se inscreve no canal. Fica com Deus e tchau.